Bem, gente, tudo bem? Como prometido na aula presencial aqui, ó, professor Emerson Bruno, eu vou dar continuidade aí, ó, à Lei de Diretrizes e Bases, né, um tema importante. Eu sei que vocês precisam, né, ter atenção à Lei de Diretrizes e Bases como um todo. Então, como a gente tinha combinado no finalzinho da nossa aula presencial, estou aqui para meia horinha aí para a gente justamente falar da educação infantil, do ensino fundamental e dos profissionais da educação, tá? Como que, né, reforçando, como que vocês precisam estudar essa matéria, gente? Eu sei que todos vocês têm uma carga teórica muito grande no âmbito da pedagogia, no âmbito da formação de cada um. Só que como que é a cobrança na prova? A cobrança na prova é do texto da lei. Eu tenho a cobrança da Lei de Diretrizes e Bases na sua literalidade. Então é aquilo, estudar os pontos mais importantes, compreender os pontos mais importantes da legislação e simplesmente responder de acordo com a legislação, tá? Então vamos lá, vamos tratar aqui, ó, da educação infantil. Então eu já retomo com vocês, que seria o ponto importante, a partir do artigo 29, tá? Da educação infantil. Então vamos lá. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos em seus aspectos físico, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então a família e a comunidade, o papel é importantíssimo, mas o poder público, a educação infantil, desculpe, né? Não só o poder público, mas a educação infantil como um todo, ela precisa entrar nessa primeira etapa da educação básica fundamental. Quanto maior for a qualidade dessa educação básica, dessa educação infantil, melhor vai ser o desempenho futuro, tá? Daquele adolescente, daquele adulto. Então nós estamos falando aqui, ó, de algo fundamental enquanto política pública. Eu tenho que ter as melhores escolas de educação infantil que nós pudermos imaginar, né? Essa época aqui, ó, de aprendizado, né, por parte da criança, está comprovado de uma forma, né, já bem empírica, não apenas teórica, não apenas científica, mas empiricamente, que ela é uma fase muito importante do processo de aprendizagem, do processo de desenvolvimento de qualquer ser humano, tá? Então, quanto melhor for a educação infantil em um país, melhor vai ser a qualidade daquele país. É o que eu sempre comento, tá? Tem que investir nas categorias de base. Tem uma geração aí que já foi, então invista nas categorias de base. O investimento tem que estar nas categorias de base, tá? Então, ó, artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade. Podem marcar. Creches ou entidades equivalentes para as crianças até 3 anos. 2. Pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ok? Então, creche até 3, pré-escolas 4 a 5. 3 creches, 4 a 5, pré-escolas, vocês não irão errar esse tipo de questão, né? 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, tá? Então não tem esse rigor, né? Não tem essa questão da nota como uma questão, né, de uma meritocracia medida através de um desempenho por notas, não. Eu tenho ali, ó, um acompanhamento, um registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Então ela vai para o ensino fundamental, tá? Então, ó, eu tenho que lembrar que quanto melhor for esse acompanhamento, ótimo, tá? Experiências como a do Ceará são fantásticas. Quem tiver curiosidade, procure saber. Olha o que aconteceu, sobretudo no município de Sobral, lá no Ceará. Lá o acompanhamento é tão, né, dedicado, que se eu tenho, por exemplo, crianças, né, que são crianças com deficiência, crianças com autismo, por exemplo, o acompanhamento é individualizado.
Ou seja, eu tenho um acompanhamento individualizado para os alunos como um todo, para as crianças como um todo, né? Então, quanto melhor, mais específico for esse acompanhamento, melhor aquele ser humano vai ser, melhor aquela geração vai ser e, com certeza, o retorno futuro aí, né, para a respectiva cidade, para o Estado, para a sociedade, isso vale o investimento, tá? 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Podem marcar, carga mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então, 200 dias letivos com pelo menos o quê? 800 horas. Pode ter mais, professor? Claro que pode, mas pelo menos 800, né? 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Podem marcar 4 horas no mínimo na diária, né, parcial ali, ó, e 7 horas para a jornada integral. 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Eles adoram colocar 60% do total de horas, ok? 5º, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, tá? Então, ó, características importantes aí, podem guardar isso aqui, tá? Ó, do 29 até, né, o 31, questão de prova. E também, ó, ensino fundamental. O que eu tenho no ensino fundamental? O ensino fundamental será obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, tá? Terá por objeto a formação básica do cidadão mediante. Então, ó, questões que vocês, em regra, já sabem, porque muitos já trabalham com isso, tá? Ensino fundamental obrigatório. Duração de quanto tempo? 9 anos. 9 anos. Gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo básico, né? Domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Concentrar bastante nisso aqui, ó. Eu preciso melhorar a qualidade do ensino público no Brasil e principalmente, né, que eu não tenha defasagem de leitura, de escrita, de cálculo. E é o que infelizmente está acontecendo. Nós estamos tendo um sistema educacional onde eu estou tendo aí, né, falhas, né, por parte dos alunos apresentadas, inclusive em universidades, em concursos, mas falha no âmbito do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tá? 2. A compreensão do ambiente natural e social, ao sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, né? Ou seja, não pode ser uma bolha. A escola não pode ser uma bolha, não pode ser um fim em si mesmo. Tem que estar em constante contato com a realidade, em constante contato com o ambiente natural e social, o sistema político, né? Enfim, onde ela está inserida, beleza? Então eu tenho que ter justamente aí esse contato com a realidade ambiental, com a realidade social, com a realidade política. Isso não significa ter um viés partidário, não, mas é criar noções de cidadania no âmbito do ensino fundamental, mostrando, por exemplo, princípios básicos da Constituição, como que funciona a organização dos poderes no Brasil, quais são os direitos enquanto cidadão, enquanto qualquer pessoa que viva na República Federativa do Brasil, os direitos, as garantias individuais, mas sempre de uma forma adequada, né? De uma forma pedagogicamente adequada. Tá? Isso é importante para se criar, né, um pensamento crítico ao longo do tempo com relação, né, às capacidades futuras, ao desenvolvimento futuro dessa criança, tá? Então essa parte aqui é uma parte importante. 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, melhorar cada vez mais, né, o processo de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança como um todo. 4, o fortalecimento dos vínculos de família,
dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, jamais incentivar a prática da intolerância, jamais incentivar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de repressão, qualquer tipo de bullying, de atividade preconceituosa, né? O fortalecimento dos vínculos de família, de solidariedade para com as demais pessoas, tolerância à opinião contrária, à opinião dos outros, às atitudes das outras pessoas, tá? Extremamente importante, né, esse viés educacional aí, ó. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, eu posso desdobrar em ciclos? Posso, tá? Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Aqui já foi questão de prova, tá? Eu posso ter progressão continuada? Posso, ó. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Uma tentativa aqui de evitar e diminuir, né, de uma certa forma, a evasão escolar. Há quem concorde, há quem critique, cada um tem a sua respectiva, né, opinião técnica, opinião pessoal. O concurso não vai perguntar, né, de uma forma, numa questão de múltipla escolha, se isso é adequado ou não. Vai perguntar o seguinte: posso ter uma progressão continuada aí, tá? Parágrafo 3º. O ensino fundamental o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Podem marcar, com certeza, uma questão de prova, tá? Ensino em português, mas assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e seus próprios processos de aprendizagem, preservação da cultura indígena. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 1, 2, 3 asteriscos no parágrafo 4º. Tá claro? Qual que é a regra da lei de diretrizes e bases? Ensino fundamental é presencial, tá? Sendo o ensino à distância utilizada como complemento, reforço da aprendizagem, ou em situações emergenciais. Numa situação de emergência, tudo bem. Melhor ter o ensino, né, à distância do que não ter nada. Mas eu tenho que ficar de olho nisso aí, né? Porque situação emergencial é algo que acontece uma vez na vida, outra na morte. Eu não posso, peraí, a escola, a localidade é muito distante. Vai ser sempre à distância. Será que eu estou diante de uma situação emergencial? Discutível, tá? Em resumo, marquem o parágrafo 4º, questão de prova, tá? Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo, né, como diretriz a Lei 869, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Fundamental que as crianças, os adolescentes conheçam a parte geral do ECA, sobretudo, porque o ECA é um dos melhores estatutos, tá, no tocante a criança, adolescente e até mesmo, né, por que não dizer jovens, mas sobretudo criança e adolescente, do ordenamento jurídico moderno, tá? O ECA é referência, né, no âmbito da Academia Europeia, de estudo em, né, direito comparado, tá? Por quê? Porque é a doutrina da proteção integral. Se a parte geral do ECA funcionasse como ela deveria funcionar, a parte especial, que é a aplicação ali das medidas socioeducativas, né? Enfim, de toda a parte repressiva, vamos dizer assim, do ECA, que é a parte especial, não precisaria ser aplicada. A parte geral, ela traz ali princípios, né, e uma organização
da proteção aos direitos das crianças e adolescentes de uma forma muito contundente, muito boa, né? E por isso essa preocupação em que o ECA seja ensinado nas escolas, mas é claro, né? Com a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 6º, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos, né, do ensino fundamental, que é natural. Bandeira, hino, as armas da República Federativa do Brasil, o brasão, né? Quando eu falo as armas, é o brasão da República Federativa do Brasil, e outros símbolos cívicos importantes, né? Datas cívicas importantes. Isso é um estudo transversal nos currículos do ensino fundamental, sempre desenvolvido aí pelas escolas como um todo. 33, vamos lá, ó. O ensino religioso podem marcar e grifar. Grifa 2 vezes. De matrícula facultativa, então, ó, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo. Tá claro? Está proibido qualquer forma de proselitismo. O que é isso? Utilizar-se da aula, né? Utilizar-se, né, do ensino religioso para privilegiar uma religião com relação a outra. Ou pior, misturar religião com política, com partidos políticos. Então o Estado brasileiro é um Estado laico. Eu preciso ter uma escola laica, uma escola sem posicionamento político partidário. Então, ó, não posso ter nenhum tipo de proselitismo, seja proselitismo religioso, seja proselitismo político, seja de um lado, seja de outro. Qualquer que seja a vertente. Escola existe para quê? Para ensinar. Ensinar aquilo que é fato, aquilo que é real, as teorias existentes, as histórias. Já fui professor de história. Como é que você, né, vai tratar de história sem observar todos os acontecimentos históricos, que revelam verdades históricas? E aí você está vendo no Brasil muita gente aí confundindo história com política, confundindo história, né, com posicionamento político partidário. Pior, está acontecendo no direito constitucional. Se você dá aula de direito constitucional e a Constituição não agrada o grupo A ou o grupo B, aquele professor é isso, aquele professor é aquilo, e o professor está simplesmente dando aula de direito constitucional, mostrando como funciona a coisa, sem qualquer tipo de proselitismo político, tá? Então, isso que é escola sem partido, de fato, né? E não ficar não mandar ou incentivar que as pessoas fiquem fiscalizando na sala de aula para ver se o professor está fazendo algum tipo de proselitismo político ou não. Mandar fiscalizar é proselitismo político, que fique bem claro. Tá? Parágrafo 1º. O sistema de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão de professores. Tá? Então aqui, ó, eu tenho que... desculpa, eu não li o parágrafo 1º, gente. Não, peraí, onde é? Parei aqui, cadê? Pulei? Aqui, ó, desculpa, gente, eu acabei avançando aqui e não percebi. Olha só, então já vimos o ensino, né, religioso, o 33, a questão de prova, vocês vão marcar, cuidado, tá? Mais do que nunca questão de prova. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Ok. Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Ok. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, pelo menos 4 com progressiva ampliação, tá? Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino, ou seja, o ideal é você avançar para o sistema integral, ok? Então, pelo menos 4, mas em um constante avanço para o ensino integral. Seção 4 do ensino médio, tá? 35.
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade: 1. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 2. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. É uma transição, né, gente? É uma adaptação, é a passagem de um ensino básico fundamental para o ensino superior qualificado. Então eu preciso ter um ensino médio ali, eu preciso ter uma etapa de transição, tá? 3. O aprimoramento do educando, do aluno, como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual do pensamento crítico. Ó, essa fase é fundamental. Quando a gente está no ensino médio, quando eu tenho ensino médio, mais do que nunca, eu preciso ter, né, esse aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico, tá? Para que ele não seja objeto, né, ou vítima, muitas vezes, tá, de fake news, por exemplo, ou de informações totalmente falsas divulgadas na internet e que têm repercussão na internet, tipo teorias da conspiração, tipo a Terra é plana. Tem um pessoal por aí pregando que a Terra é plana e tem um monte de adolescente acreditando que a Terra é plana. Fora outros absurdos, né? Fora outros absurdos de cunho político, absurdos de cunho religioso e assim por diante. Então, você ter aprimoramento do educando no nível médio é algo fundamental. Eu tenho que ter esse desenvolvimento aí da autonomia intelectual do aluno e do seu pensamento crítico, tá? 4. A compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Estou saindo do fundamental e já pensando no ensino técnico profissionalizante ou então no ensino superior. Já mostrar mais, né, o conteúdo, a aprendizagem relacionada também à prática em si, né? Afinal de contas, todos nós também somos educados para o trabalho, tá? 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme as seguintes áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, tá? Matemática e suas tecnologias, ciências, né, da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Podem marcar. O 35A é a reforma recente. Então, a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme, né, as diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Cuidado com isso, tá? Questão de prova aí. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26 definirá em cada sistema de ensino, em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada com a Base Nacional Comum Curricular e será articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Podem marcar. Outra questão de prova: a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, tá? Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Mesma coisa, tá? Então, português, matemática, obrigatório, além das comunidades indígenas poderem utilizar suas línguas de origem, suas línguas maternas. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras. Então, peraí, tem que ter no mínimo o inglês, mas pode ter também inglês e francês?
Inglês e alemão? Pode, tá? Mas tem que ter no mínimo inglês. E poderão ter, né, outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Preferencialmente, tá? E não obrigatoriamente. Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino, tá? Outra regra importante, ó. A carga horária não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, tá? Então perceba que eu tenho um teto, tá? Então, ó, o teto é 1.800 horas, tá? Do total da carga horária do próprio ensino médio, já definido para o ensino médio, beleza? Cuidado com o parágrafo 5º. Regra de prova aí, ó. Teto 1.800 horas, beleza? 6º, a União estabelecerá os padrões de desempenho esperado para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu vou ter a definição por parte da União dos respectivos índices, né? Para justamente mensurar a qualidade, o nível da educação do ensino médio no Brasil. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, né? É aquilo que eu falo, quando você lê a legislação sobre educação no Brasil, é uma maravilha. Você lê a Constituição, você fica emocionado. Você lê a Lei de Diretrizes e Bases, você fica mais emocionado ainda. Por quê? Porque você vê na prática o professor sendo bem valorizado, as escolas públicas com todas as condições de infraestrutura, recursos, né? Para receber esse aluno, trazer esse aluno para dentro da escola, que ele fique na escola, para concorrer com o crime organizado, né? E de modo que um aluno brasileiro nem pensa em ir trabalhar no crime organizado, ganhar R$80, R$100 por dia, como avião do tráfico de drogas. Não, que é isso, eu vou para a escola, para o ensino integral da qualidade que tem o ensino médio no Brasil. Tá vendo? Então, assim, ó, teoria, gente, é o concurso. A teoria está aqui, linda e maravilhosa. A prática são outros 500. Cuidado para não lembrar da prática. Quem lembrar da prática vai errar a questão de prova, tá? Vamos lá, ó. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio, o educando demonstre: 1. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, tá? Isso aqui é importante também, ó. Essa inserção a essa nova sociedade do conhecimento, as novas tecnologias, a robótica e tantos outros temas de interesse aí, ó, na área de produção de conhecimento, né, nas modernas tecnologias, por exemplo. Revolução 4.0, está sendo estudado Revolução 4.0 no ensino médio, né, no âmbito dos currículos, enfim, eu preciso ter aí esse domínio, né, dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, tá? 2. Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, redes sociais, YouTube, WhatsApp, né? Enfim, todas as situações que eu posso utilizar aí como sendo, né, formas contemporâneas de linguagem, tá? 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o ensino, a saber, a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Aqui, ó, eu posso criar, eu tenho uma flexibilidade maior hoje do currículo, né? O currículo do ensino médio, ele vai passar por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, combinações, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, ó, 1. Linguagens e suas tecnologias. Então, essa preocupação
com a linguagem e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E quinto, formação técnica e profissional, conjugar. Eu posso ter diversos itinerários, diversas combinações aí no âmbito da base curricular, da grade curricular, melhor dizendo, tá? Mas sempre priorizando esses cinco grandes eixos, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, tá? Ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o CAPT e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino, tá? Então eu vou ter cada sistema de ensino criando ali os seus respectivos critérios, revogaram os incisos, estava dando muita polêmica, não vou nem entrar no mérito aqui, mas enfim, cada um vai instituir aí os seus respectivos critérios, tá? Antes eu já tinha critérios mais rígidos pela própria lei. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos considerados do inciso 1º a 5º do CAPT, tá? Então, quando eu falo dos eixos, das diretrizes aqui em si, né? E lembrando o seguinte, a todo momento, qual que está sendo a preocupação aqui? Garantir a autonomia do Estado. Garantir a autonomia dos entes federativos na definição dos seus respectivos critérios, dos seus respectivos sistemas de ensino, tá? Então, por isso que eu tenho todas essas revogações da lei aqui, a preservação da autonomia estadual e até mesmo municipal. Parágrafo 5º. O sistema de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão o aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo de que trata o CAPT, entenderam? Então ele pode cursar mais de um itinerário formativo, para ter a real noção ali de qual que é a área profissional que ele pretende seguir, inclusive no futuro. Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional. 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade, né? Então, não só a preocupação com a prática, que é o inciso 1º aqui, como a possibilidade de concessão de certificados. Eu fiz um curso técnico específico, tem lá a certificação, tá? Ou seja, eu só vou melhorando o currículo do respectivo aluno, tá? Parágrafo 7º, a oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5º do CAPT, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, num prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação, tá? Então, quando eu falo dessas formações experimentais do ponto de vista técnico-profissional, elas precisam ir para o Conselho Estadual, e aí o concurso vai perguntar em qual prazo? No prazo de 3 anos, e serem inseridas no no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos. Grifem os prazos aí, 3 anos do Conselho Estadual ali, 5 anos para estar no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, tá? A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5º do CAPT, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino, né? 9. As instituições de ensino emitirão certificados com validade nacional que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Podem marcar, né? A questão óbvia, eu tenho o certificado aí, o diploma
no âmbito do ensino médio. 10, parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Já caiu em prova também, ó, e prova recente, tá? Porque é da reforma aí de 2017, ó. Além das formas de organização prevista no 23, eu posso ter o ensino médio sendo organizado em módulos? Posso. E adotar o sistema de créditos com terminalidade específica? Sim. Ah, completei créditos de uma determinada disciplina. Posso fazer a outra. Ah, mas eu fui reprovado numa outra, mas se não tiver correlação, não tem problema. Eu posso fazer os créditos. É como se fosse faculdade, gente. É como se fosse um ensino superior. Basicamente, é a mesma sistemática, tá? Parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, o sistema de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação, né? Demonstração prática, experiências de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividade de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, então posso ter convênio, inclusive com instituições estrangeiras. Sexto, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias, tá? Vale a pena marcar o inciso sexto aí, ó. Tá no âmbito, né? Tá no cotejo aqui, ó. Para efeito, né, desse cumprimento das exigências curriculares do ensino médio. Ó. Os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. E aí todos esses critérios, tem que comprovar a demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado, atividade de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino credenciada, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Então, posso utilizar o ensino à distância? Posso, mas sempre utilizando, lembrando que é complemento. É uma atividade complementar. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou atuação profissional previstas no CAPT, tá? Aí é o seguinte, gente, ó, seção 4A é educação profissional técnica de nível médio, tá? Pouco provável aí para o concurso de vocês, tendo em vista o objetivo do concurso de vocês. Ó, a minha preocupação maior, tá, era justamente falar do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá? A gente já está no adiantado da hora aqui, ó. Eu não posso me estender mais, mas, tá? Vou deixar como dever de casa para todos vocês, né? Todas e todos vocês aí, ó. Cuidado com essa partezinha da Lei de Diretrizes e Bases aqui, ó, que fala a respeito dos profissionais de educação. Quer ver, ó? Vamos chegar aqui, ó. Dever de casa, tá? Todo mundo fazer uma leitura atenta aí, ó, dos profissionais da educação. Título 6, ok? Então, ó, atenção aí com o título 6. Quem são os profissionais da educação? O artigo 61, por exemplo, ó, já foi objeto de provas anteriores. Quais são, quem são os profissionais da educação? Professores, trabalhadores de educação, né, portadores de diploma de pedagogia, trabalhadores em educação, portadores do diploma de curso técnico, e aí, né, e assim por diante, tá certo? Então, ó, cuidado aí com os incisos do 61, mas estudem de uma maneira geral, tá? Essa parte referente aí, ó, aos profissionais de educação. Se eu não me engano, vai até aqui, ó, é curtinha, ó, é até o artigo 67, beleza? Tá? Então, ó, dever de casa para todos vocês. Mas como que eu tenho que estudar isso, professor? Leitura atenta. Volto, né, a dizer para todos vocês, ó, a banca examinadora, ela vai copiar e colar. Ela não vai, em tese, fazer questões teóricas, tá? Filosóficas sobre a lei de diretrizes e bases. Não. O que o examinador quer saber aqui é se você conhece a lei de diretrizes e bases do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. Você sabe o que ela diz, quais são os limites, quais são as regras, entenderam? Então,
Então, quanto mais vocês puderem ler e reler a Lei de Diretrizes e Bases, e principalmente aqueles artigos que eu pedi para marcar, seja, né, na nossa primeira aula, seja nessa segunda aula aí, ó, a questão de prova vai estar ali. Vocês podem ter certeza que a questão vai ser um copiou, colou, ok? Então, ó, com isso a gente finaliza a Lei de Diretrizes e Bases. Boa sorte para vocês, né, no âmbito das questões, no âmbito do concurso, tá? Mas eu volto aí, ó, no aulão de revisão, tratando de questões, vou simular algumas questões aqui da Lei de Diretrizes e Bases, para vocês verem como que é a cobrança. Então, o nosso aulão de revisão, ele vai ser em cima de exercícios, tá? Justamente para vocês entenderem como que é a cobrança, né, da Lei de Diretrizes e Bases, ok? Obrigado, então. Até o nosso próximo encontro, falando do aulão de revisão aqui para, né, a Prefeitura de São José, tá? Um abraço e até lá, até o nosso aulão de revisão.